Olá a todos vocês, cá estamos reunidos para mais um vídeo do Explica Tuga e o que nos saiu na rifa desta vez foi titulações. Temos aqui parte do aparato laboratorial necessário para se fazer uma titulação. Cá em baixo temos o nosso titulado, que neste caso é um ácido fraco, o ácido acético. Tem uma concentração de 0,1 molar e um volume de 25 ml. Dentro da bureta temos o hidróxido de potássio com uma concentração de 0,200 molar. Pretende-se calcular o valor do pH para diferentes volumes de titulante adicionados, ou seja, de KOH. Como dado adicional, é-nos dada a constante de acidez do ácido acético, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. A evolução do pH à medida que vamos adicionando titulante será qualquer coisa deste género. Vamos pôr só aqui o volume de titulante, aqui no eixo das ordenadas o pH e a curva de evolução do pH será qualquer coisa deste género. Em que ali, no nosso ponto de equivalência, teremos um valor de pH que neste caso será maior do que 7. E já vamos ver de seguida porquê. Eu vou pôr a reação de neutralização que está a ocorrer ali dentro do Erlenmeyer. Nós temos o nosso ácido acético, que vai reagir com o KOH. E vamos obter água mais KCH3COOH, ou seja, acetato de potássio. Só pôr aqui os íons em separado, K+, e o íon CH3COO-. Aqui aconselho a dar uma espreitadela ao vídeo sobre o caráter ácido, básico ou neutro de soluções de sais. Porque o que é que vai ocorrer aqui? O K+ é o ácido conjugado de uma base forte. Logo, a reação dele com a água é irrelevante. Já o nosso CH3CO- é a base conjugada de um ácido fraco, o ácido acético. Logo, ele vai reagir de forma significativa com a água, através desta reação. É um equilíbrio neste caso, e vamos obter o ácido acético mais o nosso íon hidróxido. E vai ser este íon hidróxido formado pelo CH3CO- remanescente que vai fazer subir o valor do pH do ponto de equivalência. Eu vou, antes de mais, calcular o volume no ponto de equivalência para me ajudar a perceber exatamente em que ponto daquela curva vermelha é que eu estou em cada uma daquelas linhas. A reação é de 1 para 1, como podem ver aqui, por isso fica basicamente concentração de ácido vezes o volume de ácido, concentração de base vezes o volume de base. Então, o nosso volume de base basicamente é a concentração de ácido vezes o volume de ácido, ou seja, 0,100 vezes 25, tudo isto sobre 0,200. Não houve necessidade de estar a passar isto tudo para sistema internacional, temos é de ser coerentes. Ora, eu aqui usei um volume em mililitros, logo o volume que sair daqui será também ele em mililitros. E isto dá 12 mililitros e meio. Seja este. Neste caso, então, aqueles três são antes do ponto de equivalência e aquele é já depois do ponto de equivalência.
Agora, já ouço aí alguém a dizer, então e o facto de termos um ácido que nem sequer está totalmente ionizado vai alterar aqui a questão do ponto de equivalência? Vou por aqui a reação do CH3COH com a água. Mais água, este equilíbrio a dar CH3CO- mais H3O+. De facto, nós inicialmente não temos em solução todo o H3O+ necessário para neutralizar aquele KOH. Acontece que, à medida que vão aparecendo aqui moléculas de OH-, elas vão casando com aquelas de H3O+ para dar água, e o que nós sabemos é que, pelo princípio de Le Chatelier, aquele equilíbrio vai evoluir no sentido de repor o H3O+. Logo, vai evoluir no sentido direto. Por isso, a questão de ser fraco ou forte é irrelevante no que diz respeito ao cálculo do ponto de equivalência. Vamos, mas é ver se começamos a resolver alguma coisa. A linha A, em que o volume de titulante adicionado é de 0 ml. Lembrar já agora que o medidor de pH está colocado ali em baixo. Neste caso ainda não foi adicionado nenhuma base, por isso vamos tratar isto como um ácido fraco em solução. Como é que isso é feito? Vamos pôr aqui CH3COH, H2O, CO- e aqui H3O+. Tudo isto tem a ver com a reação de ionização do ácido acético que eu vou pôr aqui em baixo. Os equilíbrios são sempre tratados neste tipo de tabelas, concentração inicial aqui 0,100, a água não entra nestas contas, inicialmente não temos CH3CO- e a concentração de H3O+ é aproximadamente 0. Não é 0, isto por causa da autoionização da água. A variação da concentração, temos que olhar para a estequiometria da reação, é toda de 1 para 1. Aqui, menos X, mais X, mais X. Tratando-se de um ácido fraco, podemos fazer esta aproximação. Ou seja, no final, teremos uma concentração aproximadamente igual à inicial, e neste caso ficamos aqui com X e X. O nosso Ka, por definição, é a concentração dos produtos no equilíbrio sobre a concentração de CH3COOH, também no equilíbrio. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a x vezes x, ou seja, x quadrado sobre 0,100. O 0,100 agora passava para o outro lado e teríamos de fazer a raiz quadrada, ficaríamos com x igual a 1,34 vezes 10 elevado a menos 3 molar. Lembrar que isto se trata da concentração de H3O+ no equilíbrio. A partir daqui é fácil ficarmos com o valor do pH. pH é igual a menos logaritmo
da concentração de H3O+, no equilíbrio, menos logaritmo de 1,34 vezes 10 elevado a menos 3, o que dá 2,87. Quando se faz uma aproximação, é boa prática verificar a validade desta. Vamos fazer aqui 0,100 menos x, que é 1,34, vezes 10 elevado a menos 3, o que dá 0,099, que é aproximadamente igual a 0,100. A linha A já foi abordada aqui no canal, num vídeo sobre equilíbrio ácido-base no que diz respeito a um ácido fraco. A novidade vem exatamente nas restantes alíneas. Vamos à nossa alínea B e como é que isto vai ser feito? Primeiro vamos olhar para a reação de neutralização. CH3COH mais KOH a dar acetato de potássio mais água. Bem, qual a quantidade de ácido que nós temos inicialmente ali no Erlenmeyer? Nós sabemos que a concentração é o número de moles sobre o volume, então basta multiplicar a concentração, 0,100, vezes o volume e tem de estar em litros. Logo, temos de pôr aqui vezes 10 elevado a menos 3. E ficamos com 2,5 vezes 10 levantado a menos 3 moles. Isto para o ácido. Vamos fazer o mesmo para o KOH. Vamos pôr aqui 0,200 vezes o volume adicionado, que é apenas 5. E ficamos com 1,0 vezes 10 elevado a menos 3 moles. Isto para o KOH. Agora, vamos introduzir aqui os valores nesta tabela para percebermos quanto é que vamos ter no final de ácido e de ião acetato. Vamos pôr aqui os reagentes e os produtos. Aqui o acetato de potássio. A água. Nós começamos então com uma quantidade de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 e apenas 1 vezes 10 elevado a menos 3 de KOH. E inicialmente não temos nada disto. Então, o nosso KOH é o reagente limitante. Logo, o que é que vamos ter no final? Vamos ter 0 de KOH, o reagente limitante esgota-se. Vamos ter 1 vezes 10 levantado a menos 3 de acetato de potássio, o mesmo para a água. Reparem que a proporção é toda de 1 para 1. Logo, se nós gastamos 1, vamos ficar aqui com 1,5. Para efeitos práticos, podemos pensar assim. Nós temos uma reação de neutralização, de onde resulta ácido acético e ião acetato. E podíamos pensar que teríamos um pH de 7, ou seja, que a reação era neutra. No entanto, este ácido acético e o ião acetato que estão em solução vão evoluir para um equilíbrio de acordo com esta reação. CH3COH mais água a dar o ião acetato e o ião hidróxido. Atingido então o equilíbrio, nós vamos ter aqui uma dada concentração de H3O+, que nos permitirá calcular o valor do pH. Tome atenção que aqui temos a tabela com quantidades, aqui com concentrações, por isso vamos ter de converter tudo em concentrações. Concentração de CH3COH
vamos ter de dividir o número de moles pelo volume. Volume que neste momento é de 25 mais 5, ou seja, 30 vezes 10 elevado a menos 3. Faço já as contas todas no fim. Precisamos também do ião acetato. 1,0 vezes 10 elevado a menos 3 sobre os mesmos 30. Ficamos aqui com 0,050 e aqui com 0,033. São estas concentrações que vão entrar aqui. A água, mais uma vez, não é para aqui chamada. Esta aqui é a novidade relativamente há pouco. Nós há pouco só tínhamos CH3COH, agora também temos ião acetato. Aqui menos X mais X mais X. Vamos fazer a mesma aproximação. E agora estamos em condições de usar o Ka para calcular a concentração de H3O+, no equilíbrio. O nosso Ka é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, que por sua vez é calculado da seguinte forma: 0,033 vezes x sobre 0,050. E daqui resulta um valor de x igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 5. Fazendo menos logaritmo disso, ficamos com um valor de pH de 4,56. Resumindo, vamos olhar para a quantidade de ácido que temos no Erlenmeyer e a quantidade de KOH que vem da bureta. Com isso, vamos usar a nossa reação de neutralização para descobrir com quanto é que vamos ficar de ácido e com quanto é que vamos ficar de ião acetato. As concentrações de ambos vão evoluir até atingir um estado de equilíbrio e, a partir daí, conseguimos a concentração de H3O+, que nos permite depois ver o valor de pH. A linha C vai ser resolvida de forma muito semelhante. O que é que muda? Muda o volume de titulante adicionado, que neste caso é de 10, o que faz com que o número de moles de KOH adicionado seja de 0,200 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 3, e vamos ficar aqui com 2,0 vezes 10 elevado a menos 3 moles. Isto de KOH. Então, olhamos para a nossa reação de neutralização. Partimos aqui com 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, aqui com 2, 0, 0. O KOH continua a ser o nosso reagente limitante, por isso esgota-se, sendo a proporção toda de 1 para 1, todos os coeficientes estequiométricos são iguais. Vamos ficar aqui com 2,0 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui a água, que não serve para nada, mas podemos pôr também aqui o valor. 2,5 menos 2, vamos ficar aqui apenas com 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Temos agora, momentaneamente, por assim dizer, uma solução neutra, em que temos um ácido e a sua base conjugada, que é o ião acetato. Eles têm quantidades próximas, por isso estaremos perante uma solução tampão, que vai evoluir para um estado de equilíbrio de acordo com esta reação que aqui está em baixo. Antes vamos ter de ver as concentrações. Concentração de CH3COH é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 sobre o volume, que neste momento é de 35, 25 mais 10.
e a concentração do íon acetato, que é igual a 2,0 vezes 10 elevado a menos 3 sobre o mesmo volume, o que dá aqui 0,014, aqui 0,057. Partindo destas concentrações, vamos ver o que é que se passa no equilíbrio. Aqui reagiu X e vamos fazer a mesma aproximação. Aqui a mesma coisa, mas formou-se X. Aqui teríamos aproximadamente igual a 0 por causa da autoionização da água, mais X e X. O nosso Ka, que continua a ser 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, resulta do quociente entre 0,057x sobre 0,014, de onde resulta daqui um valor de x igual a 4,5 vezes 10 elevado a menos 6. Notar que se nós não quiséssemos pôr aqui o valor do volume, puséssemos apenas um V, esse V acabaria por cortar aqui nesta equação. Bem, de qualquer das formas, prosseguindo, fazendo menos logaritmo daquele valor, temos um pH de 5,34. De notar que o valor do pH tem vindo, obviamente, a progredir no sentido ascendente. Se bem se lembram, o volume adicionado de titulante no ponto de equivalência era de 12,5. Nenhuma das alíneas diz respeito ao ponto que se encontra a meio do ponto de equivalência, mas o que é que aconteceria nesse ponto? Ou seja, nos 6,25 ml de titulante adicionado. Nós chegaríamos aqui a este ponto em que esta concentração e esta concentração seriam iguais. E neste caso, o valor do pH seria apenas menos logaritmo do Ka. Finalmente, vamos para o ponto de equivalência e aqui sim vamos ter algumas novidades. Para já, o ponto de partida é o mesmo. Temos o número de moles de CH3COH que estavam aqui no Erlenmeyer e vamos ver o número de moles de KOH adicionados. Ficamos com 0,200 vezes 12,5 e cá está, vamos ter a mesma 2,5 vezes 10 levantado a menos 3 moles de KOH. Isto numa altura em que o cão se lembrou de começar a ladrar. Vamos continuar com este som de fundo. Partimos então de 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui a mesma coisa. 0, 0. E, neste momento, não temos um que seja propriamente o reagente limitante. São ambos limitantes e esgotam-se ambos. E ficamos aqui com 2,5 vezes 10 levantado a menos 3. E aqui também. Só vou ver aqui num instante qual é a concentração de CH3CO-. Ficamos com 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 sobre, bem, neste momento já vamos com quantos? 25 mais 12,5, 37,5 vezes 10 levantado a menos 3 para ficar em litros. 0,067 molar. Agora temos de ter atenção, porque nós temos apenas o íon acetato em solução. E ele é a base conjugada do ácido acético, que é um ácido fraco. Não tendo a companhia do ácido, como tínhamos há pouco, nós tínhamos uma solução tampão, neste momento ele vai apenas
comportar-se como base. Ou seja, a reação que temos de ter em conta agora é CH3CO ou menos, que vai reagir com água para dar o CH3COH e OH menos. Então temos uma concentração inicial de 0,067. A água não é para aqui chamada. Aqui temos 0, aqui aproximadamente igual a 0. Aqui menos x, mais x, mais x. E aqui a tal aproximação do costume. Agora reparem que eu vou precisar do KB e não do KA. O KB pode ser obtido agarrando no KW e dividindo pelo KA, ou seja, 10 elevado a menos 14 sobre 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. 5,56 vezes 10 elevado a menos 10. KB tem então este valor. Que é igual a x quadrado sobre 0,067, de onde resulta daqui um valor de x igual a 6,10 vezes 10 levantado a menos 6. Eu consigo obter daqui o valor do POH, que será o menos logaritmo deste valor, que é 5,21. Logo, o POH mais o pH, isto partindo do princípio que estamos a 25 graus, que eu também deveria ter dito, dá então o valor de 8,79. Como tínhamos visto inicialmente, um valor ligeiramente básico. Aqui a única novidade foi que não pudemos usar a outra reação, tivemos de usar esta a partir do momento em que tínhamos apenas CH3CO- em solução e saberíamos que o equilíbrio iria evoluir no sentido de produzir OH-. Ou seja, a solução final seria necessariamente básica. Vamos ultrapassar pela primeira vez o ponto de equivalência. O volume titulante neste momento é de 15 ml. Vamos calcular então o número de moles de KOH adicionado, 0,200 vezes 15 vezes 10 elevado a menos 3, o que dá um valor de 3 vezes 10 levantado a menos 3 moles para o KOH. Vamos aqui à nossa tabelinha do costume. 2,5 vezes 10 levantado a menos 3. Aqui 3. 0, 0. E pela primeira vez, quem é o reagente limitante é o CH3COH. Que também se vai esgotar e vai sobrar, reparem, 3 menos 2,5, vai sobrar 0,5 vezes 10 levantado a menos 3. E vai-se formar 2,5 vezes 10 levantado a menos 3 moles, tanto do ião acetato como também de água. Eu vou pôr aqui a reação do CH3CO- com água. A dar CH3COH mais OH-. Se bem se lembram, o KB de há pouco era na ordem dos 10 elevado a menos 10. Ou seja, este equilíbrio está, apesar de tudo, muito deslocado no sentido dos reagentes. Ou seja, aqui, ao contrário de todas as outras alíneas, a contribuição do CH3CO- é completamente irrelevante.
Por isso, vamos nos concentrar apenas no número de moles de OH-, que temos aqui 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos calcular a concentração de OH-, também se pode representar assim, em que vamos dividir o número de moles, que ali está em cima, pelo volume, o volume que neste momento já se manda para os 40, temos aqui um corte, e isto dá 0,0125, sendo então que o POH será o menos logaritmo desse mesmo valor, 1,90, o que faz com que o pH seja de 12,10. Podemos calcular assim o valor do pH ao longo de uma titulação, à medida que íamos variando o volume de titulante. E reparem que temos regras diferentes para antes da titulação, para antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e para depois do ponto de equivalência. Essa também é uma das razões para que este vídeo ficou um pouco mais longo. Quem ainda não estiver farto de me ouvir pode fazer a subscrição do canal. Eu cá vos espero então para o próximo vídeo.